Imagens, uma forma visual de comunicar a fé. Assim como as palavras na Bíblia também são visuais. Temos que ler o texto e entender o contexto. Mostrarei nesse vídeo a importância das imagens na história, na educação, na Bíblia e que ajoelhar e beijar não significa apenas adoração. É crucial entender que a Igreja Católica faz uma clara distinção entre adoração e veneração. A adoração, latria, é um ato de culto supremo reservado exclusivamente a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Já a veneração, dulia, é o ato de respeito e honra dedicado aos santos, reconhecendo suas virtudes e a graça divina em suas vidas. Dentro da veneração, existe a prodotulia, dedicada especialmente a São José, e a hiperdulia, concedida à Virgem Maria. Portanto, a veneração das imagens sacras e dos santos, incluindo Maria, não é adoração, mas sim uma prática pedagógica e devocional que eleva os fiéis a Deus, pois estes exemplos de fé apontam o caminho para o Cristo. Ao longo da história da Igreja, as imagens desempenharam um papel crucial na evangelização, especialmente em tempos de analfabetismo. As pinturas, as esculturas e vitrais nas igrejas serviam como bíblias para os iletrados, transmitindo as histórias bíblicas, a vida de Jesus e dos santos, de forma visual impactante. Elas ajudavam a fixar na memória os ensinamentos da fé e a despertar a devoção. Trazendo para o campo educacional, como professor, noto que as imagens são poderosas mensageiras, capazes de nos transportar para o passado e gravar lições em nossas memórias. Pensa num livro infantil. As ilustrações não são meros enfeites, eles dão vida à narrativa, facilitando a compreensão da história para os pequenos leitores. Ao olharem para os desenhos, as crianças absorvem a mensagem de forma mais intuitiva e completa, fixando o aprendizado de um jeito especial. As imagens, portanto, são ferramentas valiosas na educação e na comunicação, enriquecendo a experiência de quem aprende e quem recebe a informação. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, ela enfatiza a importância da arte no desenvolvimento integral dos alunos, na promoção da diversidade cultural e no estímulo à criatividade e à expressão. Dentro do contexto do ensino religioso, a arte sacra pode ser explorada como uma manifestação cultural e histórica da fé, proporcionando aos alunos a oportunidade de compreender a história e a cultura religiosa, desenvolver a apreciação estética e explorar diferentes formas de linguagem e diversas formas de expressão humana. No Antigo Testamento, vemos que Deus permitiu o uso de imagens em contextos religiosos, como os querubins de ouro sobre a Arca da Aliança, que simbolizavam sua presença e glória. A proibição de fazer imagens no Êxodo 20 estava ligada ao contexto da saída do povo hebreu da escravidão no Egito, onde a adoração de diversos deuses e suas imagens eram comum. O mandamento visava evitar a idolatria, ou seja, a adoração de imagens ou criaturas como se fossem o próprio Deus, um costume dos povos pagãos. Tanto que, na ausência de Moisés, os hebreus fizeram um bezerro de ouro, remetendo ao culto do bezerro no templo de Apis. A Bíblia condena a adoração de imagens como deuses, mas não o uso legítimo de figuras que auxiliam na lembrança da presença divina e na inspiração da fé, prática que acompanha a igreja desde os primeiros cristãos no primeiro século como símbolos como o peixe e a cruz, evoluindo para os ícones e as imagens nas igrejas. Então, quais são as imagens proibidas por Deus no Êxodo? Naquele tempo, os pagãos adoravam o sol, a lua, as estrelas, os pássaros, os animais, os homens, os peixes, os crocodilos, os monstros marinhos. Por isso o texto sagrado diz: não farás para ti imagens de escultura, nem figura do que há em cima no céu, isto é, o sol, lua, estrelas, nem em cima da terra, isto é, pássaros, animais, homens, nem debaixo da terra, isto é, peixes, crocodilos, monstros marinhos. Pode-se afirmar por outros textos em que Deus fala das imagens e veremos que sempre se refere a imagens dos deuses pagãos. Por exemplo, no Salmo 113, que na Bíblia protestante é no 114, os ídolos deles são o ouro e prata, obra das mãos dos homens. Mas, acaso as nossas imagens são dos deuses pagãos? São imagens de Júpiter, de Diana, de Apolo, de Mercúrio, de Vênus?
Claro que não. São imagens de Jesus, de Nossa Senhora, dos santos, são para veneração e não para adoração. É importante salientar que o gesto de se ajoelhar e beijar possui múltiplos significados em nossas vidas, indo além da adoração. Ajoelhamos quando suplicamos algo com fervor, como em um pedido de casamento, expressando humildade ou intensa emoção. Da mesma forma, o beijo é um símbolo de afeto que se manifesta de diversas maneiras. Beijamos nossos pais e avós em demonstração de carinho, nossos parceiros românticos como prova de amor e até mesmo a fotografia de um ente querido falecido como uma forma de saudação e conexão, sem que isso implique em uma veneração religiosa. Esses atos contextuais demonstram respeito, amor, súplica ou saudade, mas não necessariamente adoração. Passagens que Deus fala para fazer imagens. Êxodo 25, a Arca da Aliança, farás também 2 querubins de ouro. Êxodo 26, véu do tabernáculo, imagens de querubins bordados nele. Números, capítulo 21, serpente de bronze. 1 Reis, capítulo 6, essa passagem descreve a criação de 2 grandes querubins no Templo de Salomão. Ajude-nos se inscrevendo, curtindo e comentando nossos vídeos. E agora em diante, fique claro que adoramos somente a Deus, e Deus jamais iria se contradizer. As imagens, assim como as palavras bíblicas, são formas de comunicação visual da fé.